Na história de vida de hoje, vamos ouvir uma história muito boa chamada da menina com o filho ilegítimo. O braço fino e forte envolveu o corpo e então se virou novamente em direção à janela. Ela ainda não conseguia acreditar que era verdade, não conseguia acreditar que tinha sido incriminada e não conseguia acreditar que, depois de tantos anos preservando sua inocência, naquela noite ela havia perdido sua inocência. O que poucas pessoas sabiam é que sua inocência valia mais do que qualquer coisa. Ela pensou no futuro. Quem se casaria com ela mais tarde? Quem aceitaria uma pessoa velha como ela? Quem vai simpatizar com a dor dela? Provavelmente não. Nesta sociedade conservadora, perder isso significa perder tudo. Muitas garotas foram expulsas depois da noite de núpcias só por causa disso. Talvez nenhuma perda seja tão grande quanto esta. Há 2 dias Carolina não come nem bebe nada. Ela permaneceu imóvel na casa, com os olhos ainda sem vida. Ela não conseguia encontrar uma direção para o futuro, não sabia como encarar a realidade. Se você perguntar se há alguém neste mundo mais infeliz e miserável do que a senhora Carolina, então talvez a resposta seja não. Aquele lindo cabelo e rosto falavam muito sobre uma vida longa, cheia de amargura e nenhuma doçura. Ela superou tantos rumores e tempestades, e agora ela sente e pensa sobre sua vida. Ela se sentiu tão extraordinária. Ela nasceu e foi criada nas terras pobres do distrito de Haeung. Os anos de guerra tiraram tudo daquela garota. Os pais de Carolina deram à luz somente ela. Seu pai era soldado e participou da guerra de resistência durante os anos contra os franceses. Sua mãe participou da Revolução na Frente de Informação no Norte. Durante os anos de guerra, seus pais ficaram com ela por meses. Na maior parte do tempo, ela fica com os avós. E então, todas as 4 pessoas, avós, pais, a deixaram. Os pais de Carolina foram mortos em uma batalha em Quang Tri. Os avós morreram de velhice, deixando para trás uma menina inocente e ingênua. Ela teve que se virar sozinha, ganhar a vida e se treinar. Aos 16 anos, ela era muito bonita. Mas a pobreza e a miséria do período de construção socialista no norte não diminuíram sua beleza. Olhos brilhantes e brilhantes, pele macia, sempre charmosa, lábios carnudos, sorriso encantador cheio de ambição, fazendo com que muitos garotos da mesma vila se apaixonem. Suas roupas esfarrapadas e paredes remendadas não conseguiam ofuscar seu charme inocente. Ao ingressar na Força de Jovens Voluntários em 1965, durante seus anos de serviço, Carolina sempre foi o foco do grupo, o primeiro tópico de discussão para os soldados. Boa música, linda dança, faz com que muitos garotos sintam sua falta. Não sei quantos soldados devem ter sentido falta dela. Mas Carolina não gosta de ninguém. Ela sempre se manteve séria em relação aos seus deveres. Carolina foi confessada muitas vezes, mas ela sempre recusou. Ela desejava paz em seu país, retornar à sua terra natal, casar-se, ter filhos e construir uma vida boa, sem perdas, sem separação, sem a dor da guerra. Ela não queria que casos amorosos afetassem seus deveres e trabalho, porque a imagem de seus pais se sacrificando no campo de batalha fez desenvolver uma forte vontade pela revolução do país. E então, seu desejo se tornou realidade. O país estava em paz, ela pôde retornar à sua terra natal, à sua família e às fortes ambições e sonhos de uma menina virgem. Embora a divisão tenha designado para uma nova e melhor missão na capital, Carolina ainda insistiu em deixar o exército e retornar para sua cidade natal e seus vizinhos. Ela ficou longe de casa por quase 10 anos, mas agora que voltou, tudo continua igual, a casa com telhado de palha e os vastos campos se estendendo até onde a vista alcança. A única diferença era que sua casa não estava mais intacta. Os homens neste bairro agora podem ser contados nos dedos de uma mão. Alguns morreram em batalha, alguns permaneceram no exército e aqueles que voltaram para casa tiveram esposas e filhos. Os poucos homens que sobraram e não se juntaram ao exército eram todos inúteis. Ela olhou para si mesma, não tinha escolha. Ela dedicou toda a sua juventude a este país. Agora que estou de volta aqui, só tenho um sonho: construir uma casa pequena, mas parece muito longe. Carolina continua muito bonita, continua com os olhos brilhantes e cheios de energia, continua com o sorriso encantador de sempre. Talvez ela esteja um pouco mais velha, seu rosto um pouco mais triste quando não tem ninguém ao seu lado. Esses planos inacabados e a figura esbelta de Carolina aumentam ainda mais o charme da garota. Antes ou depois, Carolina continua sendo a garota mais bonita da vila. Os moradores costumam dizer: a árvore da Carolina ainda existe graças ao Sr. Bey, o rei da beleza desta vila. Quem se casar com ela deve ter praticado a medicina por várias vidas.
Todos achavam que Carolina se casaria mais cedo e mais feliz. Mas ela era a última pessoa na aldeia. Quando começou a construir seu sonho, Carolina tinha quase 30 anos, idade que as pessoas em sua cidade natal chamam de garota sobrando. Nesta aldeia, as pessoas casam-se aos 16 ou 17 anos. Quando a Carolina chegou aqui, as amigas dela da mesma idade já tinham 1, 2 e muitas já tinham 4 filhos. Ela começou a se sentir perdida e ressentida. Depois de um pouco de constrangimento, vieram sussurros. Carolina ainda está solteira. Ela é tão linda, mas ninguém a quer. Deixe-me apresentá-la. Ele também brincou. É verdade que tem gente que te apresenta a outras pessoas, mas algumas são velhas, mais ou menos da mesma idade do seu pai, e algumas são bêbadas. Então, que razão você tem para concordar? Carolina ignorou os rumeurs. Muitas vezes ela pensou que ficaria solteira pelo resto da vida, não precisando de marido ou filhos, e desistindo de todos os seus sonhos. O que ela mais deseja é encontrar um emprego em serviço social que seja adequado aos seus interesses. É também o trabalho que a ajudará a esquecer a tristeza e as perdas na vida. Mesmo que Carolina tentasse evitar os olhares do mundo, ainda havia muitos homenzinhos olhando para ela. Alguns esperam que ela concorde em se tornar uma concubina, outros desejam possuí-la um dia. Uma garota que vive sozinha em uma casa pequena, como ela pode não cair na mira desses desgraçados? A vida de Carolina era tão difícil que ela não tinha nem cozinha para protegê-la da chuva e do sol, e seu banheiro era apenas temporariamente cercado por algumas folhas de areca. Sinceramente, a Carolina também tinha muito medo de ter que viver sozinha daquele jeito, mas não tinha outro jeito. Ela sabe muito bem que ainda existem muitos pervertidos por aí que a assediavam todos os dias. Carolina sabe que é bonita, branca e tem um corpo bem proporcionado. Nesse bairro, quem é mais bonita que você? Muitos caras só precisam ver as pernas dela trabalhando no campo para ficarem tontos. Também há algumas provocações perversas de bandidos. Carolina não prestou atenção a tudo isso, mantendo ainda sua inocência e espírito forte. Mas a vida é sempre cheia de ironia. A poucas centenas de metros de sua casa ficava a casa do velho Denis, um bêbado famoso naquela vila, um bêbado assustador. Embora já tivesse uma família com 2 filhos pequenos, ele se juntou ao exército em 1971, mas violou gravemente a disciplina e foi expulso do exército. Em casa, ele se entregava à bebida, não fazia nada e passava o dia todo vagando por aí, roubando e flertando com garotas inocentes. Infelizmente para Carolina, ela também foi alvo do velho Denis. A casa da Carolina fica no meio do beco, a casa dele fica no final do beco. Toda vez que ele passava, ele parava e encontrava uma desculpa para conversar com ela. A casa dela não tem cerca, apenas galhos de bambu temporários para cercar. Toda vez que o via passar, Carolina ficava assustada. Ela tentou de todas as maneiras evitá-lo. Mas, durante todo o dia, ele continuou se aproximando. Carolina ficou assustada com o olhar faminto e lascivo daqueles olhos. E assim, enquanto Carolina estava cuidando do jardim, ele entrava, observava o trabalho dela e então conversava e flertava. Carolina, mesmo tendo muito medo dessas pessoas, ainda teve que ser educada e conversar com ele. Afinal, somos vizinhos. Carolina já havia comentado muitas vezes sobre seu modo de falar, mas ele não lhe dava atenção. Seu objetivo final era seduzir, incitar Carolina a fazer aquela coisa suja. Ele acha que mulheres solteiras desejam muito isso. Por outro lado, Carolina é uma garota solteira, uma linda garota de bochechas rosadas. A beleza dela estimulou ainda mais seu miserável hobby. Sabendo que Carolina morava sozinha e não tinha parentes por perto, ele sempre alimentou a intenção de invadi-la. Era uma noite fatídica, no meio de um dia chuvoso de maio. O bairro inteiro estava na escuridão. As luzes piscantes só apareceram no início da vila, perto da área da cooperativa. A casa de Carolina era a mesma. A lamparina a óleo só dava para iluminar um canto da casa. A chuva forte e os trovões mantiveram Carolina acordada. A casa vazava por todo lado, a água escorria por todo lado. A porta da casa feita de bambu trançado também foi levada pelo vento. Carolina disse que se aproximou do altar e se deitou naquele canto, porque era o único lugar seco e sem vazamentos. Carolina nem sabe que horas são. O som farfalhante do vento continuava soprando constantemente, fluindo para dentro da casa. Ela se enrolou e adormeceu sem perceber. Em seu estado de torpor, Carolina foi acordada por um barulho. Assim que abriu os olhos, antes que pudesse se recuperar, ela ouviu uma voz suave chamando: Carolina, Carolina. Ela se assustou e se escondeu atrás da parede,
com o rosto cheio de pânico. Ela gritou: Quem? Quem está aí? Sou eu, sou eu. Você? Quem é você? Por que está na minha casa? Sou eu, Dennis. Deixe-me me abrigar da chuva, ok? Instintivamente, Carolina se encolheu no canto da mesa, agarrando a bengala e se apoiando na porta. O que você está fazendo na minha casa à noite? Volte para sua casa. Carolina tentou se acalmar, segurou a lamparina soviética para brilhar e, sim, era o velho Dennis. Carolina começou a sentir que algo estava errado. Seu rosto e olhos opacos a encaravam fixamente. O cheiro de álcool era forte em todos os lugares. Ele estava parado no meio da casa com as roupas encharcadas, os membros trêmulos e a boca murmurando sem parar. Estou tão bêbado que esqueci o caminho de casa. Deixe-me ficar com a Carolina. Carolina estava ficando cada vez mais assustada. Ela entendeu muito bem qual era o propósito dele em vir aqui. Ver o olhar que parecia querer devorá-la deixou Carolina ainda mais em pânico. Você, saia da minha casa. Minha casa não é lugar para você dormir. Se você não sair da minha casa, eu vou gritar. Sai daqui. Carolina falava com a voz trêmula, que falhava constantemente. Apesar das palavras de Carolina, ele tateou até a cadeira onde ela estava deitada e sentou-se, ainda resmungando: Não vou para casa. Com quem eu quero ficar aqui esta noite? Ela deu um passo para trás, ainda segurando o pedaço de madeira. Ela estava tão confusa que não sabia o que fazer em seguida. Os olhos de Dennis permaneceram fixos nela. Completamente pego de surpresa, ele olhou para ela. Talvez, no momento de medo, Carolina rapidamente puxou o cobertor sobre si. Foi o charme de Carolina que o deixou ainda mais louco. Ela nunca pensou que naquela vizinhança haveria um homem tão miserável que ousaria entrar em sua casa na escuridão da noite. Naquela noite, Carolina estava vestida de forma bem simples, embora um pouco reveladora. Uma camisola fina envolvia seu corpo, apenas o estimulando ainda mais. Repito, se você não sair da minha casa, eu vou gritar. Vê. Ela gritou, mas fingiu não ouvir as palavras de Carolina. Ele ainda resmungava bêbado. Eu só vim dormir aqui. Não te fiz nada, por que está gritando? Vai lá, vê se alguém consegue ouvir, ou deixa eu gritar por você. Carolina ficou impotente diante da atitude desse vizinho desgraçado. Ela sabia muito bem o quão depravado ele era. Entre os homens que frequentemente a provocavam, ele era o mais excessivo, sempre usando a linguagem mais vulgar. Mas ela não esperava que ele invadisse sua casa. Carolina colocou a lamparina sobre a mesa e estava prestes a sair correndo, quando o velho a agarrou e a cobriu. Carolina lutou em pânico extremo. Ela gritou: Socorro, socorro! Tem alguém aí? Ela gritou até sua voz ficar rouca, mas só recebeu silêncio em troca. Lá fora, a chuva caía forte, e trovões ecoavam em meus ouvidos. Os vizinhos já devem estar dormindo. A casa do vizinho mais próximo ficava a centenas de metros de distância. Como ele poderia ouvi-la gritar por socorro? Suas lágrimas fluíam livremente. Ela tentou o máximo que pôde se desvencilhar dele, mas seus gritos eram de partir o coração. Eu imploro, estou mordendo palha e grama, por favor, me solte. Não me machuque, eu imploro. Apesar dos apelos desesperados de Carolina, ele ainda segurava a mão dela com força. As mãos ásperas do homem a controlaram até que ela ficou exausta. Ele a arrastou em direção à cama. As pernas de Carolina cederam, impotentes, e seus pedidos de ajuda foram desaparecendo gradualmente. Como uma garota fraca como Carolina pode resistir a um pervertido cheio de energia? De repente, ele mudou de atitude, sua voz ameaçadora. Se você não me agradar esta noite, eu não vou te deixar em paz. Cala a boca. Por favor. Por favor, me poupe. Eu posso fazer qualquer coisa por você, mas, por favor, não faça isso comigo. Eu imploro. Apesar dos apelos de Carolina, sua voz permaneceu cruel. Suas forças foram enfraquecendo aos poucos, ela não conseguiu mais resistir àquele furacão. Ele a empurrou para a cama, pressionando seus braços e pernas até que ela ficasse exausta. Carolina desmaiou gradualmente, as lágrimas não fluíam mais, a voz rouca e sem fôlego. Ela sabia que provavelmente não conseguiria escapar do final trágico. Ela não conseguia acreditar que sua vida tinha terminado assim, sendo prejudicada por um bêbado. Ela não conseguia acreditar que sua inocência pudesse ser perdida em uma noite chuvosa por causa de um bastardo.
Ela não teve mais forças para resistir, teve que desistir. Aceitou perder o que tinha de mais precioso em troca de sua vida. Ela temia que se ele não realizasse seu desejo, ela não seria capaz de manter sua vida. Seu corpo estava mole, seus olhos fixos no teto. Ele, como um tigre faminto, rasgou loucamente suas roupas, executando seu propósito desprezível. O cheiro de álcool atingiu seu rosto. Ela ficou imóvel, suportando uma dor incomparável. Seu corpo e alma pulsavam de dor. Ela não conseguia mais chorar, apenas o vazio permanecia em seus olhos. Ele ainda satisfazia incansavelmente seu comportamento animalesco, independentemente dela, independentemente da pobre garota que lutava para suportar as facadas em sua alma. Depois de cometer o ato depravado, ele cambaleou para longe, noite adentro, sem deixar nenhuma palavra, deixando Carolina tremendo na noite fria. Ela começou a chorar, soluçando tanto que seu coração doeu. Olhando para o tapete rasgado, uma faixa vermelha brilhante brilhava sob a luz da lamparina a óleo. Ela sabe o que é desamparada. Ela puxou o cobertor fino ao redor de si e então se virou para olhar pela janela. Ela não conseguia acreditar que aquilo era real, não conseguia acreditar que tinha sido incriminada e não conseguia acreditar que, depois de tantos anos preservando sua inocência, ela havia perdido sua inocência naquela noite. Ela pensou no futuro. Quem se casaria com ela mais tarde? Quem aceitaria alguém como ela? Quem vai simpatizar com a dor dela? Provavelmente não. Nesta sociedade conservadora, perder a inocência significa perder tudo. Muitas garotas foram expulsas depois da noite de núpcias só por causa disso. Não há perda maior que esta. Passaram-se 2 dias e Carolina não comeu nem bebeu nada. Ela estava imóvel na casa, com os olhos sem vida. Ela não conseguia encontrar uma direção para o futuro, não sabia como encarar a realidade. Em seus momentos de fraqueza, ela pensava na morte. Ela não quer mais viver neste mundo. Talvez ninguém consiga entender o ressentimento e a dor de uma menina que foi prejudicada durante os anos de subsídio. Ela se sentia presa, tudo estava desmoronando. Tendo perdido a virgindade, ela, uma menina considerada sobra, não tinha mais sentido em continuar vivendo. Mas então ela teve que superar. Ela espera que no futuro encontre um homem gentil que aceite suas deficiências. Contudo, ela mudou. Ela tinha medo de estranhos, medo de multidões, tornou-se taciturna e quieta. Ela tinha medo dos olhares curiosos dos homens, medo de alcoólatras como o velho Denis. Ela queria se vingar dele, pensou em muitos planos, mas não conseguiu executá-los. De vez em quando, ela ainda o encontrava na rua. Ele ainda estava bêbado, olhando para ela com olhos gananciosos. Ela o odiava, guardava profundo ressentimento dele, mas não podia fazer nada. Ela só esperava que ele não contasse essa história a ninguém, que não deixasse ninguém saber que ela havia sido machucada. Esse foi o incentivo que a ajudou a se levantar. Mas a dor não parou. Mais de um mês depois daquela noite terrível, Carolina notou mudanças em seu corpo. Alguien symptômes incommuns a préoccupava-me. Seguindo um palpite, ela pedalou quase 30 quilômetros até a casa de um amigo próximo, um antigo companheiro de equipe, para dividir o passeio. Ela não ousou perguntar aos parentes da aldeia, com medo de que, se o pior acontecesse, toda a aldeia soubesse. Naquele momento, ela só queria se enterrar, não ousando levantar o rosto novamente. Seus medos se concretizaram. Ela estava grávida de quase um mês, e o bebê era do velho Denis. Mais uma vez, ela desmaiou em seus braços. Tantas coisas terríveis aconteceram com ela. Como ela pode sobreviver? Ela tinha medo de fofocas ásperas. Uma moça solteira está grávida. Quem será o pai do bebê? Como ela pode sobreviver nesta vila? Como uma menina pequena, fraca e desacompanhada, como ela pode suportar as fofocas do mundo? Ela engasgou e disse à amiga: Ei, devo abortar o bebê? Se eu ficar com ele, provavelmente não vou conseguir sobreviver na aldeia. Não aguento mais essa fofoca. Não quero viver mais um dia, minha amiga. Porque minha vida é tão miserável. A amiga respondeu: Como você pode abandonar o bebê? Afinal, é seu filho. Continue tentando, todos vão te entender. Carolina ficou em silêncio, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Somente aqueles na situação dela, naquela sociedade, podem entender seu impasse. Ninguém na aldeia aceitava uma menina grávida sem marido. Até mesmo sua própria família desprezava e rejeitava, então como ela poderia permanecer firme? Ela não sabia qual caminho escolher. Uma parte dela brilhava de alegria. Ela desejava ter um filho, ser mãe, cuidar de seu filho.
Seu instinto maternal a impeliu, motivando-a a lutar pela vida. Mas como ela vai lutar? Para onde ela pode ir sem bens? Em uma sociedade cheia de agricultores, se ela não tivesse campos ou jardins, como ela alimentaria seus filhos? No final, ela teve que aceitar a verdade, aceitar ser alvo de fofocas na aldeia, uma garota grávida sem marido. Ela só conseguia chorar, incapaz de fazer mais nada. Ela esperava que, com o passar do tempo, as coisas se acalmassem e ninguém mais mencionasse sua história. E o velho Dennis foi ficando cada vez mais depravado, sem saber que Carolina carregava seu sangue. Ele não se importava com a vida ao seu redor. Para ela, ele era o inimigo, aquele que trouxe tanto sofrimento para sua vida. Ela prometeu a si mesma que nunca deixaria seu filho saber quem era seu pai, como ele nasceu e, principalmente, que bastardo seu pai era. Carolina lutou para lidar com a vida sozinha. Ela trabalha sozinha, ganha dinheiro para se sustentar, cuida da gravidez sozinha, sem ninguém ao seu lado. Ninguém entende a humilhação de uma única mulher grávida. Todos o desprezavam e olhavam com desprezo, ninguém o ajudava. No dia em que Carolina deu à luz, no posto médico, ela estava sozinha, carregando sua barriga de grávida e alguns pertences. As pessoas olhavam para ela, balançando a cabeça em consternação. Uma menina deu à luz, mas não ousou olhar para cima, com a cabeça enrolada em uma toalha revelando apenas os olhos. No dia do nascimento, ela ainda chorava tristemente. Mas quando ela deu à luz um menino bonito e saudável, que não se parecia em nada com Dennis, ela sorriu pela primeira vez depois de anos de turbulência. Ela ficou feliz quando seu filho nasceu, esquecendo toda a humilhação que havia passado. Ela estava radiante e linda como sempre. Na manhã seguinte, o velho Dennis morreu repentinamente bêbado, caiu no esgoto e ficou ali sem ser notado. A notícia foi uma surpresa para Carolina. Ela não sabia se ficava feliz ou triste. Ela estava feliz porque ninguém saberia quem era seu pai, ninguém saberia que ela havia sido estuprada. Ela deu um suspiro de alívio, as preocupações dos últimos meses desapareceram. Mas, infelizmente, ela não sabia o porquê. Afinal, ele é o pai do filho dela. Era como um vazio inconsciente que ela não conseguia imaginar. Nos anos após a libertação, a vida era pobre e criar filhos se tornou mais difícil. Outras pessoas têm maridos e parentes por perto, mas Carolina está sozinha. Mesmo tendo acabado de dar à luz, ela tinha que fazer tudo, grande ou pequeno, desde cuidar da criança até ganhar arroz para alimentá-lo todos os dias. Depois de tanto trabalho, as fofocas e o sarcasmo dos moradores ainda não pararam. Eles ainda falam sobre ela estar grávida e sem marido, chamando seu filho de esse cara, aquele cara. Tanto ressentimento, ela reprimiu para superar na exaustão. Como a garota mais bonita da vila, ela deveria ter tido uma vida plena, mas criar um filho fez com que ela percebesse o quanto era difícil. Ao ver famílias de outras pessoas onde marido e mulher se ajudam, ela se sentiu tão triste que chorou. Ela anseia por ser amada, por ser cuidada, por ter alguém com quem compartilhar os fardos da vida. Mas para ela, isso era um luxo demais. Nenhum homem simpatizará com ela. Carolina começou a cultivar vegetais e criar galinhas para botar ovos e melhorar a vida dos seus filhos. Numa manhã fatídica, enquanto cuidava de seu filho, ela ouviu alguém chamando, você, você. Um jovem com sotaque neguitine, rosto gentil e olhos tristes apareceu. Ele confidenciou enquanto trabalhava, ainda não tenho família. Ele é um inválido de guerra, o dramaturgo Tran, mancando com uma perna protética. Ele se juntou ao exército e foi ferido em 1970. Quando foi dispensado, retornou à sua cidade natal para ganhar a vida, mas as circunstâncias eram tão difíceis que ele foi para o norte trabalhar como amolador de facas para ganhar a vida. Carolina também não hesita em compartilhar sobre sua vida. Ao contar a história, Carolina chorou. Carolina nunca se sentiu tão aliviada como hoje. Ninguém jamais a ouviu. Ela nunca se sentiu tão segura com um homem. Então, enquanto ela contava suas histórias, as lágrimas continuavam caindo. Henrico ouviu em silêncio. Ele simpatizou com a situação dela, entendendo a amargura pela qual ela havia passado. Ele observou a casa dela com tristeza. Sem hesitar, ele correu para consertar as portas para Carolina, amarrar novamente o telhado da cozinha e até fez um varal para Carolina. Carolina só podia agradecer e agradecer a ele. Ela nunca tinha visto a mão de um homem assim em sua casa. Carolina olhou de repente para Henrico, com o coração cheio de emoção. Ela sentiu sua juventude retornar à vida, seu coração se encheu de emoção. Quando terminou, Henrico saiu discretamente,
sem levar dinheiro algum, deixando apenas bons desejos para Carolina. Seja por obra do destino ou do destino, Carolina se apaixonou por esse homem. Olhando para a figura dele desaparecendo na distância, ela sentiu uma pontada no coração, lamentando algo indescritível. Ele foi o primeiro homem a ajudá-la com as tarefas domésticas desde que ela retornou à sua cidade natal. O tempo passou, a vida de Carolina continuou a mesma, as dificuldades se acumularam. Mas um dia, a ligação veio novamente. Sem saber por que impulso, ela correu para chamá-lo. Com um sorriso gentil, Henrico entrou novamente na casa. Nada mudou. Ele a ajudou com as pequenas coisas que ela não conseguia fazer. As duas pessoas não disseram uma palavra uma outra, elas se comunicavam com os olhos. Até a própria Carolina não conseguia entender o que estava acontecendo com suas emoções. O sorriso de Carolina apareceu enquanto Henrico segurava seu filho nos braços. Ao ver o jeito como Henrico abraçava seu filho, ela também ficou muito feliz. Ela ficou feliz quando um estranho deu amor ao seu filho com aquele olhar feliz. Naquele dia, Carolina o convidou para jantar. Ele concordou imediatamente e com alegria. Em poucas horas, a casa de Carolina ficou mais arrumada. O telhado foi limpo, os móveis foram arrumados com cuidado e os arbustos na frente da casa foram aparados. Eles confidenciavam um ao outro sobre a vida. Carolina sentiu a decência e a gentileza dele. Ela gostaria de ter um homem como ele como marido. Mas Carolina não ousava dizer isso, pois achava que não era digna. Ela ainda guardava seu complexo de inferioridade em seu coração. Como ela pôde pensar que uma pessoa grávida e legítima, como ela receberia simpatia de um homem bom como ele? Porém, nos dias seguintes, Henrico passou a visitar a casa de Carolina com mais frequência. Ele não veio para afiar facas e tesouras, mas para ajudá-la com as tarefas domésticas. Os sentimentos deles cresceram a partir daí. Eles se tornaram mais próximos e se entendiam melhor, mas ninguém ousava expressar seus sentimentos particulares. Henrico não hesitou em fazer nada, desde limpar o lago até cuidar da agricultura, ele arregaçou as mangas e começou a trabalhar. A única coisa que ele desejava era que Carolina tivesse menos problemas, porque ele a amava há muito tempo. A própria Carolina também ficou grata e emocionada, mas não ousou dizer nada. O tempo passou. As duas pessoas se conheciam há meio ano. Tudo estava maduro, os sentimentos que eles tinham um pelo outro eram grandes o suficiente. Carolina está confiante de que ele é uma pessoa boa e segura. Mas ela ainda não ousava confessar seus sentimentos. E o que tiver que vir, virá. Numa tarde chuvosa de fim de ano, enquanto Henrico ajudava a fechar o galinheiro, Carolina desabafou. Henrico, você quer ficar aqui comigo e com minha mãe? A resposta a essa pergunta foi um olhar afetuoso, em vez de concordância. Carolina não esperava poder pronunciar aquelas palavras. Ela também não esperava que uma garota grávida como ela fosse aceita por um bom homem como ele. E então, os dois se uniram como se o destino tivesse planejado. Henrico foi morar com Carolina e cuidou dela. Eles se casaram em 1978 e tiveram um filho juntos em 1980, e depois outra menina em 1983. A vida deles seguiu tranquila. Henrico sempre dá o seu melhor para compensar Carolina. Ela o estima como um presente de Deus, sempre agradecendo por ele ter entrado em sua vida, compartilhado e compreendido, principalmente por aceitar uma garota como ela. Com o passar dos anos, as pessoas não mais mencionavam a garota chamada Carolina que engravidou fora do casamento. A sociedade também mudou, engravidar sem marido se tornou normal. Hoje em dia, fala-se de Carolina como uma família feliz, uma linda história de amor entre um soldado deficiente e uma garota extraordinariamente linda. Foi também um presente de vida para Carolina, uma luta com a vida para que no final recebesse coisas boas, valores amorosos. Hoje, Carolina é avó de 3 netos e mãe de 3 filhos adultos. Eles se amam apaixonadamente nesta pequena vila. Agora, não há lar mais feliz do que a família Carolina. Eles se aposentaram, mas ainda participam do trabalho social na aldeia. Eles sempre recebem respeito e amor de todos. Naquela manhã, conversando às vezes sobre o passado, parecia que Carolina ainda sentia uma dor profunda. Mas a coisa mais especial em sua vida é seu marido, que a compreendeu e simpatizou com ela durante toda sua longa jornada. Foi um grande presente que Deus graciosamente lhe concedeu nos dias que se seguiram. Então nossa história termina aqui. Participe da conversa na seção de comentários deste vídeo e faça parte da nossa família de contadores de histórias apaixonados. Adoramos interagir com nossos assinantes, ouvir suas opiniões e ler seus comentários em nossas histórias.
O que você faria se fosse o personagem principal? Você acha que o amor permite a infidelidade? Se você gosta de histórias que despertam emoções intensas e fazem você questionar seus pensamentos e seu coração, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Compartilhe nosso conteúdo com seus amigos e prepare-se para mergulhar em um mundo cheio de intrigas, romance e segredos. Obrigado por escolher nosso canal e junte-se a nós neste caso apaixonante e dramático. Denise, cada história tem sua realidade. Estamos ansiosos para ver você em novas histórias.